Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing na Prática. Meu nome é Leandro Guerra. Chegamos na aula número 100 aqui do nosso curso, é um grande marco. Acho que, e também não poderia ter sido melhor. Acho que nem se eu tivesse realmente planejado para ser assim eu teria conseguido fazer assim, mas nessa aula número 100 nós entramos em um dos tópicos mais legais da história da modelagem matemática, da ciência dos dados, que são as redes neurais artificiais. Então, essa aula aqui também é a 25 do módulo Comece por Aqui. Por quê? Porque é uma parte de teoria, porque é a parte na qual, se você nunca ouviu falar de redes neurais ou precisa entender alguns conceitos elementares antes da gente pôr a mão na massa na programação. Lembra, não adianta ser simplesmente um repetidor de código import, fit, predict sem saber o que você está fazendo. Então, é por isso que esse módulo existe e é por isso que eu vou introduzir os conceitos aqui para vocês antes da gente começar a parte da programação na prática. Até porque isso daqui rende muita história, porque você começa com uma simples rede neural, como a gente vai ver, e aí você chega até nos modelos de Deep Learning. Então, cada coisa de cada vez, entendendo os princípios, sabendo generalizar, tudo aquilo que eu ensino para vocês, afinal, já fazem 100 aulas que você me vê reforçando cada vez esses tópicos, então vamos para o assunto principal. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? As aplicações, de um modo geral, das redes neurais. E esse ponto aqui é muito importante, porque o pessoal tem mania de achar que redes neurais servem para tudo. Ok, é um modelo extremamente flexível, extremamente robusto em várias aplicações, mas não serve para tudo. Não existe um one size fits all, um tamanho que serve para todo mundo. Então, a gente precisa entender quais são as aplicações principais, quais são os benefícios disso. Da onde surgiu toda essa história? E aí a gente começa com o Perceptron, o Multilayer Perceptron. Vamos para práticas daí falando sobre as considerações sobre as redes neurais, as funções de ativação, a matemática por trás disso, os principais pacotes que R em Python, porque eu sei que tem um pessoal aqui que é mais autodidata, já gosta de ir fuçando, então já canto a bola aqui também. E aí um ponto muito importante da diferença entre redes neurais e Deep Learning, porque o pessoal também tem feito muita confusão ultimamente. Então, quando a gente começa a falar do nosso primeiro tópico da agenda, que são as aplicações, aí a gente vai entrar num universo gigantesco. Isso aqui que está pulando aqui na tela, onde eventualmente a gente tem aqui, em cima do meu rosto, mas tem aqui detecção de anomalias, simulação e controle de tráfego aéreo, por exemplo, reconhecimento de entidades em textos. Então, quando você está trabalhando com Natural Language Processing, você consegue identificar aqui num ponto específico do texto, aquilo ali é o nome de uma cidade, é o nome de uma pessoa, é o nome de um objeto. Fazer a classificação de textos em si, classificação de sentimentos, reconhecimento facial, e aqui é um pedacinho de Deep Learning, controle de quadrilidade na produção de componentes eletrônicos, identificação digital, ou seja, para validar a sua identidade quando você loga, por exemplo, com um documento ou faz uma selfie na hora de abrir uma conta corrente dentro de um banco, a detecção de fraude em si, enfim, um monte de coisa. E qual que é, de todas essas aplicações, se você parar para prestar atenção, pudesse assim, salientar, várias delas têm várias coisas em comum, mas se você precisasse resumir isso em uma frase, naquilo que elas têm em comum, é a não linearidade. E aqui, não linearidade, eu não falo simplesmente que a gente tem aqui uma curva, ao invés de ter a nossa relação linear entre dois elementos, de x e y, não é só o fato de que eventualmente você tem uma curva como uma parabólica ou alguma coisa do tipo. Isso daqui pode ser qualquer coisa, pode ser uma figura qualquer, realmente é uma aplicação de não linearidade como poucas outras técnicas serão capazes de fazer. Então, se você, resumindo e lembrando, porque às vezes isso é pergunta de entrevista de emprego, qual que é uma das características principais das redes neurais artificiais em contraste com outras técnicas de machine learning?
é a capacidade de você fazer a execução ou a previsão de elementos que possuem características não lineares. Tá? Lembre-se bastante disso. E aí, da onde que vem essa história de rede neural artificial? Primeiro, esse assunto não é novo, esse assunto não é de vanguarda, tá? As primeiras histórias de rede neural artificial, elas são da década de 50. Então a gente está falando aqui de pelo menos 70 anos de história das primeiras tentativas de ter um modelo matemático inspirado, não que o funcionamento seja parecido, inspirado no neurônio biológico. E aí, quando a gente observar a arquitetura de uma rede neural artificial, né, e o nome também já vem disso, a gente vai ver o seguinte: as suas variáveis de entrada, elas são análogas ou semelhantes às entradas que você tem em um neurônio biológico, que são chamados aqui os dendritos. Então, quando você recebe um estímulo nervoso vindo das diversas outras células neurais do seu cérebro, que são os próprios neurônios, eles são recebidos aqui. São então processados dentro do núcleo, e esse processamento simplesmente é uma execução matemática, tá? Então é toda aquela conhecimento é absorvido, processado ali dentro do núcleo, e aí ele é propagado pelo axônio. No axônio, você vai ter, se o impulso elétrico que sai dado pelo núcleo, baseado nos estímulos que você teve aqui na entrada, for superior a um determinado threshold, a um determinado patamar, você tem a ativação daquele neurônio, e aquele neurônio então faz a propagação daquele sinal processado dentro do núcleo para o neurônio seguinte, que vai estar ligado nos dendrítios do neurônio seguinte pelos axônios desse neurônio anterior. E aqui são as sinapses. Então por isso que falam, né, quanto mais conexões sinápticas, né, se você já leu qualquer livro de neurociência ou qualquer coisa mesmo não técnica disso, você já ouviu falar das sinapses, né? Então por isso que falam, quanto mais conexões sinápticas ele tem, mais teoricamente inteligente ele é mais capaz de processar a informação. Não é só que ele é mais capaz de processar a informação, ele é capaz também de propagar aquela informação. E aí você tem mais unidades de cálculo, que são os neurônios, e aí eventualmente você tem um processamento maior. Tá? É muito bonito, é muito bonito. Então, qual que é a analogia fundamental que você precisa ter aqui com esse cara? É justamente que um processamento, um cálculo matemático é feito aqui, e isso é propagado, tá, avante, se o cálculo aqui ele é maior ou é influenciado por um bias que tem aqui no axônio, que nada mais é a sua bomba de sódio e potássio, que vai transmitir aquele impulso elétrico de um lado para o outro. Tá bom? Então, assim, aula básica, tá? de biologia neurocelular, longe de eu ser um experto nisso. O que eu sei é quando eu estudei, e aí lembra das aulas anteriores que eu já mostrei meus trabalhos relacionados às redes neurais artificiais, né? Isso daqui é minha origem, foi da onde eu comecei nessa história toda. Hoje eu estou aqui por causa desse negócio aqui. Então, também por isso, esse é um tema muito especial para mim, tá? Então, é por isso que eu estou aqui. E esse artigo eu li, e recomendo que vocês leiam por uma questão histórica, por uma questão de cultura e por uma questão de entender sempre o princípio das coisas, tá? Então, o Frank Rosenblatt, e aqui está o link, tá? Esse link é clicável, você copia e cola e você vai baixar exatamente esse artigo que eu dei um print aqui. Então, ele conta a história do Perceptron. O Perceptron, ele foi exatamente a primeira tentativa de você fazer a mímica de toda aquela história aqui do neurônio biológico numa modelo matemático, tá? E você vê aqui que é da 1958 o negócio, tá? E aí onde ele tentava, né? E aqui o título do artigo é um modelo probabilístico para armazenamento de informação e organização dentro do cérebro. Então começou aqui, tá? E dentro desse princípio, a gente teve a evolução de toda a teoria. Por que era complicado fazer isso daqui lá na década de 58? Bem, ninguém precisa dizer que a gente não tinha a capacidade de processamento e a capacidade de armazenamento que a gente tem hoje. E não era barato fazer isso. Então, por isso que a gente tem, né,
o floreio, né, a florada, melhor dizendo, de inteligência artificial vindo agora nos últimos 20, 30 anos. Porque aí sim as coisas mudaram, mas antes eles estavam trabalhando muito no contexto matemático da coisa. E essa é a carinha do Perceptron, tá? E aí o que você precisa ter sempre na mente? São duas coisas. Primeiro, você tem que ter visualmente na sua cabeça o que é e a estrutura de uma rede neural para você. E se você realmente tem as ambições de trabalhar com Deep Learning, se você não tiver esses princípios aqui, joga fora. Não adianta você chegar lá e ler o Keras e trabalhar com TensorFlow e bababá. Você vai ter dificuldade. Ou se não ter dificuldade, você vai chegar em um momento em que, se você quiser fazer alguma coisa mais complexa, você não vai saber o que você vai estar fazendo. Tá? Então, por isso que é sempre importante entender a base. Então, você precisa armazenar isso daqui na sua cabeça, porque esse é o princípio básico, tá, do que a gente tem de uma rede neural artificial. E aí, o Perceptron, ele vai ser essencialmente as coisas que você tem que carregar na sua cabeça. Você tem as suas entradas, que são as suas variáveis, como qualquer modelo matemático, certo? Os nossos x. Você vai ter os pesos, e esses pesos, a gente pode fazer uma analogia com aquilo que a gente tem na regressão logística, por exemplo, ou na regressão linear, que multiplicado na entrada pelos valores da entrada, que é exatamente o cálculo que a gente tem aqui do neurônio chamado de Z, eu vou ter ali um resultado. Esse resultado passa por uma função de ativação, e essa função de ativação ele mais ou menos vai fazer essa parte aqui que vem do núcleo para o axônio, até o final. E após o cálculo dessa função de ativação, nós temos a nossa saída y. Então aqui, raciocina comigo, tá? Raciocina comigo. Se você entender que no fim das contas você consegue ter o aprendizado desse cara aqui, e o que vai ser o aprendizado da rede neural? Vai ser o cálculo desses pesos aqui. E aí você tem essencialmente, tá, um grande ponto de aprendizado, e isso daqui não adianta eu florear com vocês aqui agora, vai ter uma aula específica para isso, e vai fazer mais sentido, na verdade, quando a gente estiver na parte de código, então eu não vou gastar muito aqui nessa aula de hoje. Esse aprendizado, ele é parecido até com o nosso humano. Quando você chega e você está aprendendo alguma coisa, tá? O que você está fazendo? Você, sei lá, você está estudando, aquele próprio exemplo ali, o neurônio ali, você está estudando biologia. Aí você lê uma vez, você não entende muito bem. Você lê de novo, seu cérebro já vai ajustando, e vai ajustando, e vai ajustando, certo? São as iterações. O que você está fazendo ali? Você está calculando os seus pesos. É esse o processo de aprendizado que a gente tem. Então a gente vai vendo exemplos. É igual a criança, quando a criança está aprendendo o que é certo e errado, quando ela está aprendendo a andar de bicicleta, quando você está aprendendo a jogar bola. Cada vez que você joga bola, cada vez que você anda de bicicleta, você aprende mais e mais e mais e mais. Você está recalibrando ali a sua cabeça com base nos exemplos, com base nos estímulos que você está recebendo de volta. De volta. Por quê? Eu estou andando de bicicleta, eu fiz alguma coisa, caí. Não posso fazer aquela coisa. Continuo, consigo um pouco mais longe, domine o equilíbrio, caí. Levanto da bicicleta, continuo, vou pegando equilíbrio. Todo esse processo, tá, que é o feedback. Qual que é o feedback? É eu entender o que eu fiz para cair e entender como eu ter o equilíbrio, certo? Isso é o que a gente chama, fazendo analogia aqui das redes neurais artificiais, do backpropagation. Guarda esse nome que a gente vai ver ele mais para frente, tá? O backpropagation. Essa propagação para trás, tá? É justamente olhar, pô, o meu y é a saída que deveria ser? Ah, não é. Então eu recalibro aqueles meus pesos e vou fazendo assim, então, interação por interação, o aprendizado da minha rede neural. O que é essa função de ativação? Ela é justamente o estímulo que você vai dar para ativar aquele neurônio não. Tá? Então, você vai ver que essa função de ativação, na verdade, se a gente pudesse falar, ela é o coração das redes neurais artificiais. E como esse cálculo todo aqui é feito, que é o que a gente tem aqui nessas fórmulas aqui do lado, tá? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, quem que é o Z? Ora, o nosso Z aqui, que é o cálculo feito pelo neurônio, ele é simplesmente a multiplicação matricial das entradas pelos pesos.
Então, se você pegar aquela aula que tem aqui no Comece Por Aqui sobre álgebra linear, você não vai ter nenhuma dificuldade de entender isso daqui. Porque isso daqui que eu estou fazendo, ó, exatamente esse z que eu estou calculando aqui, é esse cidadão aqui. E aí, quem que é? W0 vezes, tá? Eu deveria ter aqui, essa figura que eu peguei na internet não tem, mais um x0. Mais um W1 vezes um x1, mais um W2 vezes um x2, tantas quantas variáveis de entrada que eu tenho. Aí você tem aqui um carinha, que é um Bzinho, que é o bias, que é esse cidadão que está aqui, ó. O que ele é o bias? Ele é a ativação que você vai ter. E o bias, né, se a gente for traduzir bias do inglês pro português, é o viés. Então é aquele viés do seu aprendizado. Pô, eu já sei que aquilo é mais ou menos de alguma forma, eu já tenho uma opinião baseada sobre aquilo. Então eu tenho um viés, tá? Então eu sei que eu gosto de sorvete de chocolate. Ah, eu vou provar um sabor novo de sorvete, mas cara, eu gosto do sorvete de chocolate. Aí você vai provar, é bom. E aí você muda o seu viés, certo? Fazendo uma analogia muito simples, tá? Então você tem, quando você treina uma rede neural artificial, você atualiza todos esses caras. Você atualiza o bias, você atualiza o peso, você atualiza tudo. E aí, como a gente tem uma sequência aqui de somas, a gente pode dizer que o nosso Zzinho nada mais é do que o somatório, tá? Tantas quantas entradas nós tivermos de Wm, que são os pesos, weights, Xm mais o bias. E o nosso y, então, é a função de ativação, é uma f de z. Por isso que aqui eu tenho só z, e a função de ativação, que a gente fala, né? Então, ela é uma função de z. E esse nosso cara aqui é o nosso y. Essa é a base. É a base. Muito simples. Entradas que multiplicadas pelos pesos, você tem um neurônio que é uma máquina de soma. Você vai ativar aquela saída baseada na soma que você fez ali, e aí você tem a saída do seu neurônio. É isso o que acontece dentro da rede neural artificial. Ah, Leandro, mas eu estou no processo de treinamento. Ótimo. Aí você vai medir a distância que você tem do y, igual a gente tem em qualquer outro modelo. Do y calculado para o y real, se essa distância for pequena o suficiente, que é a função de custo, lembra da regressão logística? Lembra da regressão linear? Você retreina. Então você volta falando, não, olha, o peso tem que ser mudado um pouquinho, o bias tem que ser mudado um pouquinho. Refaz o cálculo. Melhorou o y, diminuiu o erro entre o y esperado e o y real? Diminuiu. Faz a propagação, reatualiza o peso. Diminuiu? Opa, não diminuiu. Então eu paro o treinamento, o valor anterior era o melhor valor que eu achei, minha rede neural está treinada. Sem matemática, só com conceito, raciocínio lógico, você consegue entender como um perceptron funciona, que é como, né, a estrutura mais básica de uma rede neural funciona. E aí, isso daqui não é regressão logística, no fim das contas? Então a regressão logística é uma rede neural com um neurônio. Legal, né? Legal caramba. E aí quando você empilha um monte de neurônios, você tem esse conceito aqui, ó, o multilayer perceptron. E o que é isso daqui? Isso daqui nada mais é do que, olha, eu não tenho simplesmente as minhas entradas, os meus x aqui. Não é só isso que eu tenho. Eu vou ter uma camada ali no meio do caminho, e aqui é onde você difere da logística, apesar de que cada neurônio vai ser uma logística, cada neurônio. Isso daqui, ó, isso só para ficar muito claro. Isso é um neurônio, isso é um outro neurônio, cada bolinha dessa aqui é um neurônio. E aqui você tem, né, nesse caso aqui, você tem as entradas, são os seus x, nesses 4 caras aqui. E aí, a estrutura de uma rede neural de verdade, aquela que você vai usar no dia a dia, não é eventualmente aquela ali da página anterior, simplesinha, porque isso daqui é regressão logística.
você vai usar isso daqui. E aí entram várias dúvidas e várias coisas que a gente vai esclarecer ainda nessa aula. Por quê? Horas. Quantas entradas eu tenho? Mas não sei, depende do seu dado. Isso a gente não discute. Isso é o número dos seus variáveis. Ah, mas então na minha camada, e é daí por isso que a gente tem o nome multilayer, na minha camada intermediária, quantas camadas eu tenho? Essa é uma pergunta muito digna, muito válida. Quantos neurônios eu devo ter? Quantas camadas ou quantas ligações eu vou ter ali? E a minha camada de saída aqui, que vai ser o meu y, né, que eu quero estimar, ele vai ser aquele cara sempre ali. Às vezes, como a rede neural artificial, ela vai justamente poder fazer multi-coisas, tá? Você pode ter vários neurônios na camada de saída. Isso é uma coisa que os outros algoritmos não necessariamente têm, todos eles, não todos eles têm. Como assim, Leandro? A rede neural artificial, lembra as tarefas de data mining? Você pode fazer uma classificação, você pode fazer a regressão, você pode fazer a segmentação, tá? Pode fazer classificação, você pode fazer diversas coisas. A rede neural é um modelo que te permite fazer todas elas. Todas elas. Então você pode fazer clustering, você pode descobrir novos atributos, você pode fazer regressão, você pode fazer classificação, tudo aqui. Tá? Você pode fazer a previsão, tudo aqui. Todas as tarefas de data mining você pode fazer com as redes neurais artificiais. Então, você pode ter trocentas camadas de saída e cada uma delas tem um cluster, por exemplo. E não necessariamente você vai ter um alvo associado a isso. Então sim, você pode fazer também modelos não supervisionados com redes neurais artificiais. Vai mudar toda a estrutura, mas pode. Pode. Tá? Então é muito legal. Tá? Mas, tá? Isso daqui é teoria. Vamos um pouco mais para a prática. Quais são as considerações que você tem que ter sobre as redes neurais? Então, pegando tudo isso que a gente viu aqui até agora. Tá? Você precisa entender quantas camadas intermediárias eu preciso. E aí tem um fantasminha aqui, porque no inglês chama hidden layers, né? Tá escondido, são as camadas escondidas. Mas em português a tradução são as camadas intermediárias da rede. Para a maioria esmagadora das aplicações, é muito provável que você precise apenas de uma camada intermediária. Só uma aqui. Só uma. Tanto é que um dos pacotes no R, por exemplo, que é o NNet, ou do Python FNet, ele só tem essa opção, porque você não vai precisar mais que isso. Para a maioria esmagadora dos problemas. Ora, Leandro, por quê? Quando a sua rede neural artificial tem mais que uma camada intermediária, aí a gente está entrando no domínio do Deep Learning. E o Deep Learning tem outras aplicações específicas. E não é para tudo que você precisa de Deep Learning. Por que não é para tudo que você precisa de Deep Learning? Porque você não precisa matar uma formiga com tiro de bazuca. É simples. Você não precisa matar uma formiga com tiro de bazuca. É por isso. Tá? Então, a capacidade de não linearidade das redes neurais artificiais, quando você joga com o número correto dos neurônios da saída, o número, né, apropriado da camada intermediária e joga com o número de neurônios ali, você vai resolver a maioria dos seus problemas não lineares. Se você colocar mais, você pode colocar mais, você pode colocar duas camadas intermediárias. Você vai ter uma chance de overfitar gigantesca. E aí você faz o seu trade-off. A outra pergunta que sempre é feita: quantos neurônios são necessários? Isso é empirismo, tá? Isso é empirismo. Tem alguns livros, não tem nos livros. Se você procurar na internet, tem. Eu mesmo já experienciei. Faz isso daqui. Eu sei mais de redes neurais do que eu tenho tempo de Experian, por exemplo. Isso daqui, a primeira vez que eu tive contato com redes neurais foi em 2007, 2008. Tá? Então são mais 12 anos, mais 10 anos, mais de uma década. Tá? Então eu fiz bastante reunião de neural na minha vida. E aí você pode dizer o seguinte, eu posso confirmar isso daqui que tem. Você pode brincar, estimar, pensar num número de neurônios da camada intermediária que você vai ter ali. Geralmente ele não vai ser superior a 2 vezes o número de entradas, ou seja, se eu tiver 10 variáveis, dificilmente eu vou ter mais que 20 neurônios na camada intermediária. Ah, mas
Por que, Leandro? Porque você, não vai ver diferença. Você pode pôr ali 18, 19, 20, pegando o exemplo de 10, né? 18, 19, 20, 30, você vai ver que só vai deixar mais lento para treinar, vai levar mais tempo para treinar a rede neural e eventualmente você não vai ter melhoria nenhuma na performance. E às vezes você pode até ter um downgrade de performance porque você está mudando a função de custo, você está mudando uma série de coisas e está overfitando o modelo. Um número que você quer chutar, assim, né, para falar assim, pô, vou começar um pouco mais preciso, né? Pega 2/3 do número dessas entradas mais o número de saídas. Então eu estou fazendo um problema de classificação. Eu tenho 3 coisas ali para classificar e tenho 10 entradas, 10 variáveis. Então eu vou pegar ali mais ou menos 6 de entrada mais 3 saídas, eu vou ter 9 neurônios na camada intermediária. É uma ótima aproximação. Aí que tá, você pode depois testar com 6, testar com 12, tá? Mas é muito provável que o número ótimo de neurônios vai estar ao redor desse cara aqui. E lembrando a função de ativação, se ainda não ficou claro para você, quais são as funções de ativação mais comuns? São dessas daqui, tá? Tem aqui os créditos da imagem, são essas daqui. O que é a função de ativação? A função de ativação é, depois que você pegar e fizer a soma da multiplicação, né, de cada uma das entradas pelos seus respectivos pesos, você vai ter ali o somatório final. E esse cara, que é o Z, você vai jogar ele dentro aqui dessa função de ativação. E aí ele vai ser o patamar para ir até o próximo neurônio, o neurônio seguinte. Tá? Então existem diversas, cada uma tem a sua aplicação específica. E esse cara aqui, como eu disse, ele é o coração, porque dependendo do jeito que eu ativo um neurônio, na verdade o que eu estou fazendo é como eu estou calculando o tamanho do impacto daquele cálculo para o neurônio seguinte. E aí a gente tem as mais comuns, e quando eu falo mais comuns, elas são aquelas usadas para a maioria dos tipos de aplicações, para cálculo de risco, fraude, mercado financeiro, marketing, diversas aplicações. Você vai ter a própria ativação linear, a logística, que é uma sigmoide, a tangente hiperbólica e a Rectified Linear Unit, tá? Que é a ReLU. Nós vamos pegar o exemplo da aula de hoje e vamos trabalhar com a sigmoide, que é essa daqui. E aí você lembra que isso daqui é a regressão logística, né? Você tinha o seu beta 0, beta 0 x0 mais beta 1 x1 e blá blá blá, que era aqui dentro, certo? Então é exatamente esse cara aqui. Ela é também uma das mais úteis, computacionalmente barata e que faz muito serviço, tá bom? Então, essa função de ativação, por que vai mudar? Horas, porque eventualmente, ó, repara que eu tenho um número que dado o meu x um pouco mais alto, tá? Repara que, por exemplo, a sigmoide, ela vai jogar esse número obrigatoriamente entre 0 e 1. Ou seja, o cálculo final do seu neurônio, obrigatoriamente, quando você trabalha com uma função de ativação sigmoide, você está deixando o seu número de saída ali obrigatoriamente entre 0 e 1. Então, necessariamente você está definindo esse cara num horizonte classificatório. Diferente se você estiver pegando, por exemplo, uma ReLU aqui, tá? Em que para valores abaixo você simplesmente esse valor vai ser 0 e você, ou seja, eu estou ignorando a parte negativa das coisas, tá? É 0. E aí eu tenho uma ativação linear. Conforme o parâmetro cresce, conforme o neurônio recebe mais estímulo, maior é a minha saída. Então aí você já tem, por exemplo, reconhecimento de imagem, intensidade de voz. Você entende que legal? Cada tipo de função de ativação vai ter a sua aplicação específica. Ah, Leandro, eu entendi, mas ainda não está 100% claro. Só faz sentido isso daqui quando a gente estiver programando. E aí vai fazer ainda mais clareza. Mas eu precisava dizer isso porque eu vou tirar esse cara aqui para fazer a conta e você não entenderia da onde e ele vem exatamente daqui. E aí qual que é a conta que a gente vai fazer? A gente vai emular aqui na mão mesmo. Não o treinamento em si, porque o treinamento eu teria que fazer o backpropagation, e o backpropagation envolve até derivada parcial, ainda não é a aula de hoje. Mas aqui é para você entender como funciona o cálculo da rede neural,
Porque na próxima aula, quando a gente já for para a parte de código, você não vai ter dúvida daquilo que está acontecendo ali, seja no Python, seja no R. Então vamos dizer que nós tenhamos aqui uma rede neural artificial com duas entradas, onde as entradas é o fato de que se o personagem, aqui tem o Mario e tem o Wario, ele tem boné ou não, e o boné é amarelo ou não. Tá? Nomenclatura. Tá? Existem várias. Tá? Por isso que eu estou mostrando na forma de desenhos ao invés de mostrar aquela super matrizona. Porque o que você precisa entender aqui? E o que é a nomenclatura? É como você vai representar, tá, matematicamente essa estrutura aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma rede neural artificial. Estou fazendo aqui claramente uma tarefa de classificação, onde eu tenho a minha entrada, eu tenho uma camada intermediária com 3 neurônios, que é o amarelo, o azul e o preto, e tem a camada de saída, onde eu vou ter o vermelho, o neurônio vermelho ativando quando a minha entrada representar o Mario, e o meu neurônio roxo ativando ou sendo uma resposta maior do que a minha do neurônio vermelho quando a entrada representar o Wario. Então, o que eu tenho? Vamos simular uma entrada. O personagem usa boné. Então, o meu X0 recebe 1. O boné daquele personagem é amarelo? Não. Então, 0. Assumindo que a sua rede neural esteja treinada, cada flechinha dessa aqui me acompanha muito agora. Cada flechinha dessa aqui é a interação da entrada com o neurônio seguinte, e essa interação acontece baseada no peso. E o peso do inglês weight vai ser dado por 0. E aqui a gente tem exatamente aqui, ó, a divisão entre quais são os pesos das flechinhas representando a entrada X0, que é o boné. Então eu tenho a minha primeira camada, que é a camada 0, tá? Então o número aqui em cima indica qual que é a camada, ou seja, todos os pesos aqui, eles são da camada 0, tá? Não tem erro a gente entender isso. Quem que é o peso 00? Horas é o peso da primeira entrada, que é a X0, e a primeira flechinha aqui, que é a flechinha 0. Então é como se essa flechinha fosse 0, essa flechinha fosse 1, essa flechinha fosse 2. 0, 1, 2. E aqui tá, pessoal, o que eu estou chamando de flechinha é a conexão de uma entrada com um neurônio. Tá? Então, quando eu falo aqui W00, então é o peso da entrada 0, X0, da primeira conexão com o neurônio seguinte. E esse peso tem 0,2. Da onde veio o 0,2? Do treinamento da rede neural. E assim sucessivamente. Por que eu tenho essa notação aqui? Porque isso daqui serão elementos em uma matriz. Então, se eu tiver a matriz de peso W, tá? Então eu vou ter exatamente aqui, ó, 0, 0, lembra? Linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Não é isso que a gente tem na matriz? Aí depois 1, 0, tá? 2, perdão, 0. Tô com o mouse, é difícil. Aí eu vou ter aqui, ó, 1, 1, 1, 2, 2, 2 e 2, 1. São os elementos da minha matriz. E aqui eu tenho uma matriz, tá? 3 por 3. Por quê? Porque eu tenho 3 neurônios aqui, tá? E vou estar conectando exatamente esses caras aqui. Aqui, perdão, essa linha não tem porque eu não tenho um terceiro neurônio. Desculpa, tá? Me distraí. Então, eu tenho aqui exatamente 2 linhas por 3 colunas porque eu tenho esses caras aqui, tá bom? Fazendo a representação matricial se a gente estivesse fazendo um cálculo na mão. Tenho daí os meus E's, tá? Da primeira camada. Eu tinha a camada 0 e agora eu tenho a camada 1, que vai ser a minha camada intermediária. Aí eu tenho meu neurônio Z0, meu neurônio Z1 e meu neurônio Z2. Cada um deles vai ter um bias associado.
O que é o bias? É aquele Bzinho da fórmula, que é o viés, é o que você precisa para potencializar ou não a ativação daquele neurônio, que faz a analogia que a gente tem com a bomba de sódio potássio e com a conexão sináptica que você vai ter no neurônio lá na frente. Tá? Da onde que vem esses bias? Também do treinamento da rede neural. Tá? Então eu tenho o bias da camada 1 do neurônio 0 e assim sucessivamente. Vou ter cada um dos pesos depois da camada intermediária para a camada de saída. E depois vou ter também os neurônios da saída, que são o Z da camada 2, está aqui. E aí eu tenho o Z0 e Z1. E tenho cada um também os seus bias. Parece complexo. Se precisar, volta o vídeo, assiste isso daqui de novo. Parece complexo, mas não é. O número aqui no alto indica qual camada que você está falando. 0 para a entrada, 1 para a camada intermediária e 2 para a camada de saída, porque nós temos 3 camadas aqui. Cada entrada é conectada a um neurônio por seu peso. Então, se eu tenho 2 entradas e 3 neurônios, eu vou ter 6 conexões, 6 elementos. E aqui é a mesma coisa, eu tenho 3 neurônios intermediários conectando com 2 neurônios da saída. Onde a minha saída aqui, ela vai representar o Mário no neurônio vermelho e o Mário no neurônio roxo. E aí, o que eu tenho que ter? Eu vou ter um sistema no qual, se o valor do neurônio vermelho for maior que o valor do neurônio roxo, eu digo que eu tenho um Mário. E vice-versa. Como que a gente calcula o resultado dessa rede neural? Vamos para a conta. Então aqui é a rede, exatamente aquela mesma. Tá? E exatamente aqui, nesse cara, a gente vai ter o seguinte. Eu estou aqui calculando, tá? O seguinte. Vamos calcular os valores dos Zs, dos neurônios Zs, da camada intermediária. Então o amarelo, que é esse cara aqui, que é o que eu vou calcular aqui, ó. Quem que ele vai ser? Ele vai ser o meu W00, que está aqui, ó. Estou desenhando aqui ao mesmo tempo. Vezes o meu X0, que é a minha entrada. Mais o outro cara aqui. W10 da camada 0, que está aqui. Vezes o X1, que é esse cara aqui. Ora, eu só tenho 2 contas, sim, eu só tenho 2 multiplicações a serem feitas aqui, porque eu só tenho, nesse neurônio, só 2 conexões chegando nele. Mais o bias. Quem que é o bias? É esse cara aqui, que é o 0,5 aqui, que é o B0 aqui. Tá bom? Aí eu simplesmente faço o quê? Substituo. Qual que é o valor de W000? 0,2. Tá? Esse cara aqui, certo? 0,2, 0,2. Vezes 1. Da onde é esse 1? Esse 1 é o valor do X0. Mais 0,3. Ora, o valor aqui, ó, do W10 é o 0,3, tá? Vezes 0, que é o valor do X1, mais o bias, 0,5. O que é isso aqui? 0,3 vezes 0 é 0, tá? 0,2 vezes 1, 0,2, mais meio, 0,7. Esse é o valor de Z. Porém, o que vai lá para frente tem que passar pela função de ativação, certo? Então eu tenho que fazer a função do Z01, que é uma sigmoide. Lembra da nossa sigmoide? Então é 1 sobre 1 mais E elevado a menos Z, tá? 0,1, perdão, aqui é 1, desculpe, eu vou consertar depois no valor original. Puta, dá um trabalhão do caramba fazer esse monte de numerinho aqui, eu levei umas 2 horas pra fazer isso aqui. Aí, tá? Pra criar, né, conteúdo original. Aí você faz o seguinte, então você substitui o seu Z01, que é esse cara que você está calculando aqui, que é esse primeiro neurônio amarelo que nós estamos fazendo aqui, tá? E aí você vai ter 1 sobre 1 mais a exponencial de menos 0,7. Esse valor aqui dá 0,6668. Seguindo a lógica, tá? Seguindo a lógica, e aqui, será que eu consigo mudar o valor? Ai, que legal, consigo mudar a tinta aqui. Vamos pegar um azul, porque a gente já está calculando o azul. Então vamos lá, vamos só para você refazer, eu vou refazer junto com vocês esse daqui, tá?
Então agora eu preciso calcular o valor desse cara aqui, que está aqui em azul, me acompanha. Então quem que eu tenho ligado nele aqui? Esse cidadão aqui, W01 da camada 0, que ele está aqui, ó, todo do outro lado aqui. Tem o X0, então já identifiquei aqui os elementos que eu tenho que calcular. Então quem que vai ser? 0,35 vezes 1. Depois o outro cidadão que está conectado com ele aqui é o W11. Então W11 vezes a entrada respectiva dele, que é o X1, que é 0. Então tá aqui, ó, 0,35 vezes 1 foi a primeira, 0,1 vezes 0, essa. E o bias é menos 1. Então menos 1 está aqui. Ou seja, eu vou ter 0,35 mais 0, 0,35, menos 1. Ou seja, o resultado desse cara aqui, do Z11, é menos 0,65. Jogando ele na minha função de ativação do sigmoide, eu vou ter que esse resultado é 0,343. Então você está vendo que valores altos, o sigmoide me joga para próximo a 1. Presta atenção nisso aqui. Valores altos, porque isso daqui é o princípio da regressão logística, mas é a chave, é o coração da rede neural, que eu falei que era a função de ativação. O valor 0,7 é um valor grande, porque o bias também contribui para aquilo, e valores positivos, tá? Grandes aqui vão levar, no caso da sigmoide, que você tenha esse cidadão aqui perto de 1. Qual que é essa entrada aqui? Não é se o personagem tem boné e o valor dela é 1? Então, ou seja, eu estou caminhando para ter a minha resposta lá no final bastante próxima de 1. Você entendeu que legal? Entendeu? Que massa? Que massa demais isso aqui. Puta, sensacional. Então você entende de onde que vem o princípio das coisas? Aí o contrário, tá? O boné do personagem era amarelo? Não. Por isso que essa entrada x1 é 0. Provocou nesse neurônio aqui um valor bem baixo aqui, que depois vai ser propagado para os neurônios da frente. Aqui você já tem uma chance de imaginar que a saída vai dar Mario. Porque o Mario tem boné. O boné do Mario não é amarelo. Então vai dar Mario, né? Aí se a gente fosse seguir exatamente o cálculo para o outro neurônio, tá? Ele tem aqui um bias grandão. E aí ele dá 0,75. Por isso que depois você tem a camada final. Tá? E aqui, pessoal, eu acabei de reparar, perdão, que os pesos, tá? Esses pesos finais aqui estão diferentes aqui do que eles vão estar aqui agora, tá? Eu vou arrumar para o final, me perdoa, eu não vi na hora que eu copiei e colei, tá? Mas não se preocupa porque para esse cálculo aqui ele não altera em nada, porque esses pesos aqui eu não usei nesse cálculo dos Zs da primeira camada, eu vou usar lá no final, tá? Então eu vou arrumar certinho. Então, tá? Então ignora isso daqui. Então, agora o que está faltando? Bem, eu calculei os Zs 1 e 0 aqui, para cada um deles já com ativação. E aí eu coloquei esse valor. Ó. Então eu tenho aqui o 0,668, tá? Vem daqui. Ops, perdão. Tá? 0,668 vem daqui. O 0,343 vem daqui e o 0,759 vem daqui. Então eu tenho já os valores aqui. Tá? Esses valores aqui vão ser exatamente agora o cálculo dos neurônios da minha segunda camada. Então o que eu vou ter aqui? Ora, quem que é agora o meu peso? Meu peso eu mudei, eu estou na camada da frente. Então o peso que eu estou aqui, vamos mudar a cor de novo, tá? Vamos pegar um amarelo escuro porque eu estou fazendo um amarelo. Então o meu 001 aqui, ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele multiplicaria, se ele tivesse na camada intermediária, ele multiplica x, mas agora ele não multiplica x, ele multiplica a saída desse neurônio aqui. Qual que é a saída desse neurônio aqui? É esse resultado pós-função de ativação, certo? Ele é esse cara aqui, ó, jogando aqui. Então eu tenho 0,42 vezes 0,668 mais 0,12, tá? Que é o que conecta esse cara aqui com vezes 0,3043 mais, tá? 0,2 vezes 0,759. Então, todos esses elementos aqui estão reconhecidos, tá? Aqui.
estão reconhecidos aqui. Entendeu? Aí me dá um cálculo de Z0,07735. O que eu fiz aqui? Eu calculei o meu valor da minha camada intermediária. Perdão, da camada final com base nas saídas que eu tive da camada intermediária. Jogo no sigmoide, olha apontando para o Maia aqui, ó, 0,684. Faço o cálculo do segundo neurônio da minha camada de saída, tá? Que é esse daqui, o Z1 da camada 2. Aí é exatamente a mesma coisa, ou seja, o 0,668, o 0,343 e o 0,759, eles são os mesmos, porque eles são os valores das saídas dos neurônios da camada intermediária. E aí você vai multiplicar a multiplicação, né? Vai fazer a multiplicação, perdão, dos pesos referentes a cada conexão. E aí você tem exatamente um valor ali de 0,4. O que indica que, dada aquela entrada, você tem um neurônio que aponta para o Mário com um valor maior do que aquele aponta para o Oreo. Então você tem exatamente que o seu personagem que você está tentando identificar simplesmente com aquelas duas variáveis nessa rede neural treinada é um Mário. É legal demais, né, pessoal? É legal demais. É legal demais, 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 demais. Eu repito isso porque é muito legal, tá? Repita esses passos quantas vezes você achar necessário. Imprime esse negócio, escreve à mão, sei lá, você estuda do jeito que você achar melhor para você, tá? Mas entenda isso. Ah, Leandro, né, aqui está o passo a passo. No R não vai ser assim. No R você tem justamente o software fazendo o cálculo para você. No Python você tem o software fazendo o cálculo para você. Se você não conhece isso, você não sabe o que você está fazendo lá, tá? E eventualmente em entrevista de emprego, às vezes tem uns loucos que pedem para fazer isso daqui na mão lá para ver se você é bom. Tá aqui um exemplo, tá? De como você tem. Daqui você já imaginou, tá? Você já chegou à conclusão o quanto é difícil explicar o porquê que uma rede neural está tomando uma decisão. Isso que a gente está fazendo uma rede neural pequenininha, né, pessoal? Pequenininha. Né? Só tenho uma camada intermediária com 3 neurôniozinhos, 2 entradas e 2 saídas. É micro essa rede neural aqui. Por que é difícil de explicar? Imagina você saber o porquê que tem em cada um desses bias foi treinado desse jeito, por que em cada um desse peso for desse jeito, então por que o boné multiplicado por 0,2, que multiplicado por 0,668, que multiplicado por 0,42, que na verdade 668 é resultado da sigmoide. Você entendeu? Por isso que eventualmente em muitas indústrias na qual você tem que fazer um modelo matemático para ter uma explicação de um evento, você não usa a rede neural. Por exemplo, a gente lá nos modelos de risco de crédito, a gente não usa a rede neural, a gente usa a logística. Porque na logística eu consigo explicar. O que é explicar? É claramente ver qual peso foi multiplicado por qual coisa e o tamanho desse impacto na minha resposta. Aqui, como eu tenho não linearidade por todo o percurso, eu tenho muitas multiplicações de muitos pesos, muitas interações, muitas somas, mais a função de ativação. Eu não consigo exatamente saber a alteração de um impacto de uma unidade, o quanto vai me dar lá na frente por causa dessa interação, dessa complexidade não linear que a gente tem aqui. Esse é um dos contras, né? Porque alguém pode falar, nossa, o Leandro só falou bem da rede neural, então no máximo eu vou usar só a rede neural. Esse é um contra na qual você não pode usar só a rede neural. E outra, uma aplicação pequena dessa, talvez uma regressão logística desse o mesmo resultado, só que você faz bem mais rápido do que se você estivesse fazendo aqui. Também é um outro contra, complexidade computacional. Então sim, não é o santo grau, existem os prós e contras, né? Apontei 2 deles aqui, mas é, né, uma aplicação bem bacana para a gente poder prestar atenção e também saber quando aplicar ou não. E aí, quais são os principais pacotes que a gente tem em R e Python? Tá? Jogando os dois aqui na tela, no R a gente tem o H2O, que é o H2O, tá? O H2O, o NeuralNet e o NNet. No Python a gente tem o Scikit Neural Network, o FFNet, o Neurolab e o PyTorch. Ah, Leandro, cadê o TensorFlow e o Keras? Não estão aqui, porque eles são lá para a história do Deep Learning. Posso fazer rede neural? Sim, pode. A gente vai ter uma aula só deles, sem pressa. Qual que é a diferença entre esses pacotes aqui?
A diferença entre esses pacotes vai estar, por exemplo, na quantidade de topologias ou estruturas da rede neural que esses pacotes aceitam. Ah, Leandro, o que é isso? Ora, por exemplo, o pacote NNNet do R, e ele não está aqui em último à toa, ele é o mais simples. Ele só suporta o Multilayer Perceptor com uma camada. Você não pode fazer alteração. É muito limitado. E aí nos outros você faz mais alterações, você programa, né? Você tem flexibilidade na rede neural. A mesma coisa, não necessariamente aqui no Python, mas você tem... Aqui é mais básico, o PyTorch é mais robusto, tem mais opções, muda as configurações. Então, como que eu sei? Olhando a documentação. Quando a gente for lá nas próximas aulas, que são as aulas práticas, a gente vai usar primeiro quais são os pacotes. Não vou necessariamente dar uma aula de uma rede para cada pacote, né? Mas eu vou pegar os pacotes mais úteis, né? Então, por exemplo, é o H2O, o NeuroNet, o Scikit e o PyTorch, por exemplo, tá? Que são os objetivos das próximas aulas, para justamente a gente saber isso daqui direitinho. E por quê? Porque eles são os mais utilizados. A maior chance, além do TensorFlow e do Keras, você vai trabalhar com uma dessas coisas aqui. E aí, para a gente fechar o conceito, para deixar claro as diferenças entre redes neurais e Deep Learning. Então, é aquilo que eu já falei para vocês em outras aulas, tá? E reforcei nessa aula de hoje. Inteligência artificial não é uma coisa nova. Ela é lá da década de 50. O Machine Learning começou a florescer quando a gente entrou na década de 80 e começou a ter maior capacidade computacional para as coisas. E aí o Deep Learning ficou popular na última década e ele é um subconjunto da aplicação de Machine Learning, onde o que eu vou fazer? Eu tenho redes neurais com infinitas camadas. Infinitas assim, né? Muitas. Como assim, Leandro? Horas. Eu dei a aula para vocês hoje, baseando, né, numa entrada, uma camada intermediária e uma camada de saída. Quando você põe mais camadas intermediárias, aí você entra no Deep Learning. Imagina o cálculo de tudo isso daqui. Tá? Se eu tenho 3 neurônios na camada intermediária, 2 atributos de entrada e 2 na saída, você viu a quantidade de conta que a gente fez? Agora imagina quando você tem isso daqui. Eu só estou falando ainda só de 5 atributos. A gente já viu que nossos modelos lá tem 20, 30, 100 atributos. Então imagina, por isso que chama Deep Learning. E não só você vai ter mais camadas. Cada camada pode ter um número de neurônios diferente. E qual que é a função de você ter várias camadas, que é o Deep Learning, e neurônios diferentes nessas camadas? Um exemplo clássico que tem, tá? Reconhecimento de imagem. Então a sua camada de entrada, ela pode ser várias redes neurais. Ou várias camadas e vários neurônios. O resultado daquilo ali é a sua entrada para uma outra história, que é onde você vai ter uma parte da rede que vai detectar elementos do rosto, uma outra parte da rede vai detectar a diferença entre humanos e animais, e eventualmente você tem a saída dizendo, olha, esse daqui é uma pessoa ou um gato, ou essa pessoa aqui é o Leandro e não é o João. Então você entendeu a diferença de complexidade? Por isso que o Deep Learning tem uma aplicação muito específica. E por isso que quando você não está no domínio dessa aplicação específica, a rede neural faz quase todo o trabalho com uma camada intermediária para aquelas aplicações mais simples. Tá? Então essa é a diferença que você tem que carregar no coração. Então foi uma aula mais pesada. Tá? Os princípios matemáticos são simples, mas você viu que a atenção que a gente precisa ter e o raciocínio lógico por trás, ele exige, né, um pouco de fosfato da gente. Então, reveja quantas vezes forem necessárias. Tá? A próxima aula, a gente vai num código mesmo, na prática, a gente vai, porque, como eu disse, isso daqui dá pano, dá muita história legal demais. Lembra? Quão bonito foi, tá? Quão bonito foi a gente conseguir fazer esse simples cálculo aqui. Então, isso daqui também vai permitir que a gente pegue bases de dados mais complexas, outros trabalhos. Imagina você aplicar isso daqui junto com o Ensemble dentro de um Caminhos. Cara, assim, é um universo. É por isso que eu amo esse negócio.
tá? Beleza, pessoal? Então, grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus, bons estudos e a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.